Olá, bom dia. Acho que a internet caiu. Vamos reiniciar. Não sei o que houve. A internet caiu. Estou retornando. Quem já estava aqui comigo vai ouvir novamente a minha fala. Quem está chegando, então, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu digo boa tarde e boa noite porque essa live, aos domingos de manhã, eles têm o objetivo de chegar a pessoas do outro lado do mundo, que tem uma diferença de fuso horário de 5, 6 horas, e oportunizar que essas pessoas também assistam às nossas conversas. Hoje, o nosso programa é Conversa com História de Sucesso com o Davidson, uma indicação de uma companheira rotariana. E esse programa, Conversa com uma História de Sucesso, tem o objetivo de oportunizar pessoas que têm histórias de superação, que contem a sua história e que inspirem outras pessoas. Então, enquanto vocês vão chegando aqui na live, eu vou fazer uma reflexão, que é uma parte da reflexão que eu fiz na última live, o último Café com Lene, que conversou com Cláudia Almeida, a Negra Luz, e Kátia Brito, que são especialistas na Lei Brasileira de Inclusão. Essa live, Café com Lene Conversa com Histórias de Sucesso, ela foi motivada, incentivada por Rodrigo. O Rodrigo tem um programa no Instagram, uma História de Sucesso, para o qual eu dei entrevista, eu conversei com ele, e ele sugeriu: Lene, faça no seu Instagram também um programa, Café com Lene Conversa com História de Sucesso. E ele me autorizou a usar o nome do programa dele. Então, aqui estou hoje, fazendo essa live com História de Sucesso, e eu vou iniciar, enquanto vocês vão chegando, fazendo uma reflexão, uma parte da que eu fiz com Negra Luz e Kátia Brito. Procurem no meu Instagram, vocês encontram também uma live muito interessante que eu fiz com uma cinegrafista cega, Michele. Eu fiz com o Teco Barbero, que é um fotógrafo com deficiência visual. Então o trabalho deles é muito interessante. E nesse sentido, quando nós falamos de pessoas com deficiência, o campo é amplo, ele ainda está sendo construído nessa nossa sociedade humana, assim como outros temas. E eu encontrei no Instagram uma jovem, Aninha Mar. Se vocês procurarem também encontram Aninha Mar Oficial. Ela traz mensagens inspiradoras sobre o tema pessoas com deficiência. E ela diz assim, em um dos vídeos dela, ela diz assim: a deficiência não é um mal, é apenas uma característica. Qualquer um pode nascer com deficiência ou ficar com alguma deficiência. Tudo bem ou tudo mal. Vem com o que você faz, como o que tem e com o que você não tem. Não importa. O que você faz com o que você tem é o que vai definir se o que você tem é bom ou é ruim. Eu amo ser deficiente. Eu tenho muito orgulho disso. E você? Tem orgulho do que você é? Então é uma reflexão profunda que a Aninha faz. E nas lives delas, que eu sugiro que vocês acompanhem e assistam. E essa pergunta realmente, principalmente nesse pós-pandemia, você tem orgulho do que você é? Foi possível fazer uma reflexão sobre quem somos, o que somos, por que estamos aqui, quais as nossas deficiências, porque todos, em algum grau, de alguma forma, em algum nível, temos deficiências. Somos pessoas com deficiências. Alguns em maior grau, outros em menor grau. E há deficiência física, deficiência cultural, deficiência moral. Então, o tema deficiência, ele é bastante amplo.
E esse Café com Lene, Conversa com História de Sucesso, ele vai conversar com pessoas com deficiência física, com mobilidade reduzida, com alguma deficiência física. Hoje, domingo, 17 de outubro de 2021, é Café com Lene, então conversa com uma história de sucesso. Obrigada a todos que estão chegando. Josmane, que me indicou de Everson, já está aqui conosco. Obrigada pela sua presença. Nós temos já a Dani Darlan também, um bom dia, muito obrigada. Estamos aguardando o Everson chegar. Ele precisa entrar para eu chamá-lo e iniciarmos a nossa conversa. Everson precisa entrar aqui na live e aí eu chamo. Enquanto o Everson vai chegando, nós vamos conversando sobre o meu programa Café com Lene. Ele iniciou em 2019 em Sinop, Mato Grosso, onde eu morava. Hoje, atualmente, eu moro em Lucas do Rio Verde, também Mato Grosso. E em Sinop eu iniciei o programa Café com Lene presencial. Nós não tínhamos a questão da pandemia. A pandemia chegou no final de 2019. Na verdade, no Brasil, nós tivemos a repercussão do fique em casa, do feche, tudo. Foi por volta do mês de março, abril de 2020. Então, em 2019, quando nós estávamos com a programação presencial, eu criei o programa Café com Lene, que eu convidava amigos, colegas, conhecidos, e também quem se identificasse com o tema leitura, literatura, cultura. Nós sentávamos uma vez por mês em um dos cafés, em Sinop. Eu fiz em cafés, fiz em Vera também, fiz aqui em Lucas do Rio Verde, fiz em Nova Mutum. E quando nós estávamos planejando o Café com Lene em Cuiabá, que chegou a pandemia e que não foi possível seguir. Então, eu trouxe o Café com Lene para o Instagram. Inicialmente, eu apenas divulgava os meus livros e, posteriormente, eu passei a convidar pessoas e a divulgar também a trajetória de trabalho e as suas obras de outros artistas também num bate-papo. Mas ele iniciou desde 2019 com 3 objetivos, né? Que sempre foi incentivar a leitura, promover a literatura e divulgar as minhas obras e as obras posteriormente, as obras também dos nossos convidados. Esse sempre foi o objetivo. E hoje nós estamos aqui então com uma história de sucesso, que é um outro tema das lives dos Cafés com Lene, como eu falei, sugerido por Rodrigo, que eu conversasse também com pessoas que tivessem uma história de superação. Hoje nós vamos conversar com Everson Perim, que ele mora em Vera, aqui em Mato Grosso, e foi uma indicação da Josmane Marocco, que já está aqui na nossa audiência, que ela é minha companheira de Rotary, somos rotarianos, e eu fiz esse chamado lá no Rotary para quem conhecesse pessoas que pudessem me indicar para contar a sua história. Obrigada, Josmane, como sempre, foi uma companheira importante na minha trajetória dentro do Rotary também, principalmente na fundação do Rota Kids em Sinop, né, Josmane? E sempre que eu coloco solicitações, eu vou chamar o Everson aqui para ver se ele está ligado, porque ele não entrou ainda. Vamos ver se ele chega. Acho que ele não esqueceu, não. Me comuniquei com ele ontem à noite e acredito que ele vai lembrar, mas ele não entrou ainda para eu poder chamá-lo. Então, como eu estava dizendo, Josmane, obrigada pela indicação do Everson. Vamos aguardar ele chegar. E, enquanto isso, eu vou informando que as lives de novembro, conversa com escritores, nós já temos confirmados uma parceria com o coletivo Mulheres Artistas, do qual é uma agremiação
cultural que eu faço parte, coordenado por Angeli Rose, e nós fechamos uma parceria para 4 lives no mês de novembro, porque Café com Lene conversa com escritores é sempre às segundas-feiras à noite, 19 horas de Mato Grosso, 20 horas de Brasília. Então nós teremos as segundas-feiras de novembro, a primeira segunda-feira é dia 1º e é o meu aniversário. Então nesse dia eu não agendei especificamente com nenhum artista. Eu deixei livre porque eu vou entrar para uma live sim dia 1º, mas eu vou entrar com os convidados que entrarem na live, quem se propuser a entrar e conversar comigo. Mas os dias 8, 15, 22 e 29 já estão confirmados para essa nossa parceria com o coletivo Mulheres Artistas. Dieverson não está chegando. Josmane, se você quiser dar uma ligadinha para o Dieverson, talvez ele tenha esquecido, não sei, porque já são 8h13. Eu espero que ele não tenha esquecido, porque ele não entrou ainda aqui para a gente conversar, mas se ele não entrar, tudo bem, a gente vai conversando mais um pouquinho e a gente encerra a live, porque o nosso convidado hoje é Dieverson Perim, de Vera, é uma pessoa com deficiência e ele tem uma história de superação para compartilhar conosco. Eu sou Lene Chiarello Ziliotto, eu assino as minhas obras e vocês me encontram nas redes sociais como Lene Ziliotto, com um T só, simplifiquei o nome para facilitar a todos. Eu sou bióloga, escritora, organizadora de obras, curadora de projetos de audiovisual e para exposições também. E agora também eu coordeno o programa Café com Lene. Eu sou gaúcha e moro em Mato Grosso desde 2011. E em 2018 eu recebi da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso o título de cidadã matogrossense. Então eu digo que eu sou gaúcha e matogrossense também. Eu faço parte de várias academias literárias. Iniciei com... Bom dia, Ana. Obrigada pela sua presença, querida. Você vai gostar da live de hoje. Nós vamos conversar com uma história de superação do Dieverson Perim, que é cadeirante. É interessante esse nosso bate-papo. Então, como eu ia dizendo, eu iniciei entrando para a Academia Sinopense de Ciências e Letras e a partir daí eu entrei em várias outras agremiações, né? Como a Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, a Academia de Letras de São Pedro da Aldeia, a Federação Brasileira dos Escritores Artistas, que é a FEBACLA, e o Coletivo Mulheres Artistas, o Instituto Cultive Suíça Brasil, que é esse bottom aqui, que eu costumo usá-lo a partir do momento que eu entrei para essa agremiação, que eu entrei em agosto desse ano. É um instituto que promove e divulga a cultura, esse intercâmbio de cultura Suíça-Brasil. A Valquíria Imperiano, que é a fundadora e coordenadora desse coletivo, dessa agremiação, enfim, desse instituto, também está nos planos para nós fazermos uma live com a Valquíria Imperiano e vocês conhecerem como trabalha, o que é esse Instituto Cultive Brasil e também divulgar as obras da Valquíria, que é poeta e artista plástica. Os meus livros, eu já tenho 19 obras publicadas, obra solo, e esse ano eu já publiquei 2 esse ano e sairão mais 2 até dezembro. Então 2021 está sendo bem produtivo para mim, porque eu já publiquei 2 livros e até dezembro saem mais 2, então foram 4 publicações em um ano. E todas as minhas obras vocês encontram, a princípio, atualmente, clicando naquele link que tem na bio do meu Instagram. Se vocês clicarem no link que aparece na bio do meu Instagram, vocês têm acesso a todos os meus livros. E-books na Amazon, tem vários, e os impressos também, lá vocês encontram o caminho de como adquirir os meus livros. Muito em breve ficará pronto o meu site, ele está sendo finalizado agora acredito que até a metade do mês de novembro o meu site fica pronto, e aí facilita os acessos de vocês às minhas obras. Eu quero fazer um pedido sobre quando vocês acessam na internet as obras dos escritores, não somente as minhas.
Claro que para as minhas também. Mas quando vocês acessam as obras dos escritores conhecidos, ou que vocês gostam, ou que vocês vão para adquirir o exemplar, seja em e-book, seja impresso, para vocês, é muito importante para nós que vocês avaliem a nossa obra. Existe lá um link onde pede para vocês avaliarem a obra, e inclusive tem estrelas. Se você dá 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas para o livro, faça um comentário, porque quando há uma interação dos internautas na obra, o site ele entrega mais, porque ele entende que há pessoas interessadas por essa obra. Então, para nós escritores, é muito importante que vocês façam essa interação nas nossas obras, lá nos meios digitais, que é um pedido que eu faço a vocês. Dos 2 livros que eu publiquei, já estão publicados esse ano, em 2021, a Josmane está me dizendo: Lene, ele já vai entrar. Ele achou que você ia chamar ele. Ah, entendi. Acho que ele nunca participou de live, então. Ele precisa entrar no Instagram. Quando eu vejo que ele entra no Instagram, eu o chamo. Não sei se você pode orientá-lo, Josmane. Ele precisa entrar no Instagram, ver que eu estou ao vivo, entrar aqui na live e aí eu chamo, tá bom? Selma, bom dia. Tudo bem? Obrigada. Eu estarei em Serafina Corrêa, ali no sul, a partir do dia 16 de novembro. Dia 14 de novembro, eu estarei dando autógrafos na Feira do Livro em Porto Alegre. Então, o pessoal de Serafina é pertinho, é um domingo. Dia 14 é domingo à tarde, às 14 horas do dia 14 de novembro, na Feira do Livro de Porto Alegre, eu estarei dando autógrafos de um dos livros lançados ano passado, o Carolinas. Então, o pessoal de Serafina já está convidado, o pessoal de Guaporé, fica pertinho ali de Porto Alegre, pode fazer essa participação na Feira do Livro em Porto Alegre. Enquanto isso, enquanto o Davidson chega, eu vou informar que um dos livros que eu lancei esse ano foi a 4ª edição do livro As Cores e os Amores, que é um livro de poemas. O primeiro exemplar, a primeira edição foi ilustrada por 2 artistas plásticos, um cuiabano e a Maria Amélia de Serafina Corrêa. A 2ª e a 3ª edição eu fiz apenas com os poemas sem ilustrações, e agora na 4ª edição com o selo Cultive, porque a Cultive tem editora também, editora na Suíça. Então, pela editora Cultive, eu lancei a 4ª edição, e o livro foi ilustrado por um menino de 12 anos de Sinop. Ficou uma obra bonita, interessante, que eu indico que vocês adquiram ou baixem ela, que ele já está na Amazon e também está para adquirir impresso. E esse livro aqui, o livro infantil, meu 2º livro infantil, Pirulito Rodapé, que também ele está na Amazon e ele está impresso. Vocês conseguem lá pela link da minha bio e brevemente pelo meu site. E essas ilustrações é de uma conterrânea minha também lá de Serafina Corrêa, Adriana Kovcevics, que eu digo é a minha ilustradora oficial, não que outros ilustradores não tenham participado, como agora o menino lá de Sinop, o Breno Breda, que ilustrou meu último livro, mas a Adriana ilustrou a maioria dos meus livros, e esse é meu último livro infantil, Pirulito Rodapé, que conta a história de um palhaço de circo com o nome do doce da nossa infância, e para trazer a alegria da infância. E agora eu vi que o Davidson chegou, ele disse bom dia, e eu vou chamar você. Davidson, é o seguinte, eu vou enviar uma solicitação para você entrar, ou você já está solicitando, e eu vou clicar aqui, o Davidson já vai entrar e nós vamos conversar com o nosso convidado de hoje. Leandra, obrigada pela sua presença, bom dia. Selma, obrigado, bom dia. Olá, Davidson. Bom dia, Selma. Lene.
Bom dia. Tá me ouvindo, Leni? Estou ouvindo. Ótimo. Levanta um pouquinho teu telefone, porque você aparece com... Isso, aí melhorou. Eu acho que eu também vou ter que levantar para ficar posicionar melhor aqui certinho. Pronto, agora ficou bom. Tudo bem, Jason? Bom dia, tudo bem, Leni? E você? Tudo bem. Então, eu tenho esse programa aqui no Instagram. Eu estava comentando agora com o pessoal que está aqui conosco. Fábia, bom dia, obrigada pela presença. Que é um programa que eu iniciei em 2019 presencial, que é Café com Lene. Na verdade, é para divulgar as minhas obras literárias, que eu sou escritora, incentivar a leitura, incentivar a literatura e divulgar os meus livros. Então, eu fazia esse programa presencial, lá em 2019, que nós não tínhamos nem ideia que um dia chegasse essa tal de pandemia, e a gente sentava nos cafés e conversava sobre leitura, literatura, e eu mostrava os meus livros. Com a pandemia, eu trouxe para a internet, então eu convido escritores, outros artistas, para também divulgar as suas obras. E também eu sou convidada a participar de outras lives, e um rapaz do Paraná, ele tem um programa no Instagram e ele é 100% cego. Ele é deficiente visual, 100% cego, ele não enxerga, e ele tem um programa no Instagram que ele faz tudo pelos aplicativos já desenvolvidos para essas pessoas. E dando entrevista a ele, dizendo do que eu faço, ele me motivou a criar 2 cafés com Lene, um que conversa com escritores e um que conversa com histórias de sucesso. Então, fui motivado pelo Rodrigo. Eu abri também em alguns domingos, por causa das pessoas que moram na Europa, porque lá o fuso horário, a diferença é de 6, 7, 8 horas. E se a gente sempre faz à noite aqui as nossas lives, quem mora na Europa não assiste, porque lá é madrugada. Então, se nós fazemos aqui de manhã, lá é à tarde, eles conseguem assistir. Então, essas lives, conversa com histórias de sucesso, a minha opção está sendo domingo de manhã, para oportunizar que pessoas de fora também assistam. Mônica, Seolim, obrigada pela presença. Milena, obrigada pela presença. É teu povo convidado, Jameson? Isso. Eu tenho o Tiaguinho, a Fábia, a Denise, a Leandra. Obrigada, pessoal que está aqui. A Jo Confecções. Obrigada, tá bom? Vamos conversar, então, hoje com o Jameson. Jameson, você foi indicado pela Josmane. Ele disse que você tem uma história de sucesso para contar para nós. E eu vou começar, então, dizendo aqui para as pessoas quem você é, bem brevemente, e aí, a partir de algumas perguntas que eu faço para você, mas é só para direcionar. Você fica bem à vontade de ampliar, de falar mais do que isso e de realmente colocar a sua história de sucesso. Com qual objetivo? Não é apenas divulgar sua história. O propósito de trazer pessoas com deficiência para contar a sua história é para que vocês inspirem pessoas. Como eu falei da Aninha, se você puder, uma hora que você tiver um tempinho, procura ali no Instagram. Tem o Instagram da Aninha Mar Oficial, que ela é uma menina com deficiência, e que eu li a história, uma parte de uma reflexão de uma live dela, que ela diz assim: a deficiência não é um mal, é apenas uma característica. Qualquer um pode nascer com deficiência ou ficar com deficiência. Tudo bem ou tudo mal, depende de você. O que você faz com o que você tem é o que vai definir se é bom ou se é ruim. Eu amo ser deficiente, eu tenho muito orgulho disso. E você tem orgulho do que você é? E essa pergunta, principalmente, é para as pessoas que, entre aspas, não têm deficiência, né? Não, entre aspas, porque todos nós temos, de alguma forma, alguma deficiência. Então, o nosso objetivo, Davidson, é que vocês, com a história de vocês inspirem pessoas, como inspira a Aninha. A Josmane também me disse que a sua história, ela é inspiradora, e eu tenho certeza que as pessoas vão se inspirar no seu depoimento. Para quem está chegando, para quem vai assistir essa live depois, quem é Jameson Perim?
natural de Palmito, Santa Catarina, reside em Vera, Mato Grosso, tem 32 anos, é advogado e empresário no ramo de confecção têxtil. Biólogo, como biólogo, estudou, fez biologia, tinha um sonho de trabalhar no IBAMA antes de sofrer acidente. E aí o Davidson diz assim, numa conversa de WhatsApp comigo, ele disse, aí veio o acidente e bagunçou os meus planos. Aí nós vamos falar um pouquinho desse bagunçou os seus planos. E aí você também disse que teve que brigar na justiça para concluir seu curso de biologia e depois cursou curso de direito. Então vamos saber mais um pouquinho, né, da sua história e vamos começar com mais um pouquinho do Davidson. Com quantos anos você veio de Santa Catarina? Que ano você veio para Vera? Por que vocês vieram para Mato Grosso? Você é casado, tem filhos? Como é que é um pouquinho do Davidson antes de nós entrarmos na sua profissão? Bom, Leni, bom dia a todo mundo que está seguindo a gente, está acompanhando. Leni, o Davidson, eu sou meio que parecido àqueles nômades que tá num lugar, tá em outro, mas enfim, eu nasci em Santa Catarina, Palmitos, com 10 anos de idade, acredito que meus pais foram morar no Rio Grande do Sul para buscar uma condição de vida melhor. E depois, com 11 anos, 12, acredito, aí a gente veio para o Mato Grosso. Então, naquela época ainda, era 2002, se eu não me engano, 2003. Era muito bom aqui no Mato Grosso. Inclusive, hoje é muito bom. E só que teve uma crise bem complicada na época do agro, que acabou afetando muita gente, muita gente. E por conta disso, meus pais acabaram perdendo emprego, virou toda aquela instabilidade que a gente não conhecia na época. Aí viemos morar para a cidade, enfim. Aí a vida começou, de fato, aqui na cidade em Vera. Aí comecei a trabalhar, eu já trabalhava na fazenda. Muita gente não acredita, mas aqui eu já fui catador de raiz, né? Quando eu falo que eu fui catador de raiz, o pessoal dá risada, acha que é mentira, mas... O que é catador de raiz, Davidson? Catador de raiz aqui no Mato Grosso é aquelas pessoas, assim, é um trabalho digno, honesto, porém é muito sofrido, porque o pessoal vai para o campo, né, para a roça mesmo, e catar a raiz, catar pedaço de pau, toco, para deixar a terra limpa, né? Ah, entendi. E assim, foi muito sofrido. E foi quando eu comecei a dar valor aos estudos, né? Eu falei, a caneta é muito mais leve que o cabo da enxada. Sim. E eu comecei a cursar biologia, não tinha outra opção. E logo que faltava um semestre para me formar, e fui fazer essa viagem para São Paulo. E foi quando que, retornando, a gente sofreu um acidente. Eu sofri um acidente. E acabei... Vocês viajaram para São Paulo de carro? De caminhão, Leni. Ah, de caminhão. Eu não era motorista, não era nada. Eu só era um aventureiro, igual eu te falei. Pareço um nômade. Eu gostava de conhecer lugares, enfim. E aí, vindo embora, acabei sofrendo esse acidente, né? E nesse acidente, perdi o movimento das pernas. Foi bem grave. Movimentou, assim, a cidade toda. Aqui em Vera, eu tenho um prazer de morar aqui em Vera por conta disso. A cidade é pequena, porém, as pessoas daqui são pessoas muito acolhedoras que, assim, quando mais você precisa, a gente encontra onde ter um ponto de apoio aqui, né? Sim. E por conta disso, eu tive que trancar o meu curso no último semestre. E aí, voltei para a cidade de Vera e motivado por outras pessoas também a terminar o meu curso, que eu não queria mais. E aí, por fim, eu falei, não, eu vou terminar.
E para isso, como eu tinha trancado, eu tive que entrar... Deixa eu interromper um pouquinho antes de você dizer como que foi para você terminar o curso. Que idade você tinha quando sofreu esse acidente? 19 para 20 anos. Nossa, muito jovem. Tá, 19 para 20 anos. Você estava cursando biologia. Biologia. Eu saí do ensino médio e já fui para a faculdade no mesmo ano ainda. Aonde que é essa faculdade? Aqui em Vera, inclusive. Tá. O teu objetivo de cursar biologia, por que biologia? Primeiramente, que nem eu te falei, Leni, por falta de opção. Segundo, por conta teve uma época aqui no Mato Grosso que teve umas operações do IBAMA. E eu ficava encantado por ver o pessoal do IBAMA sendo escoltado pela Polícia Federal. E tipo assim, era novo, eu achava bonito isso. Falei, não, vou tentar passar num concurso. Então, foi quando eu comecei a cursar biologia. Legal. Tá, e aí como que foi? Você tinha trancado e o pessoal te motivou a continuar. E aí? Exatamente, Leni. Aí eu tentei voltar, pedi a reabertura da minha matrícula, o pessoal negou, porque não teria mais turmas aqui na cidade de Vera. E, por fim, eu tive que entrar na justiça para terminar de forma online. Porque eu estava acamado também. Eu passei 4 meses da minha vida só acamado. Eu não enxergava praticamente nada. Eu ficava dentro de um quarto só acamado, desde São Paulo até o momento que eu cheguei em Vera. E dali em diante que daí começou as dificuldades, né? Primeiro para voltar a concluir meu curso e dentre outras daí. Tá, e você conseguiu concluir de que forma? Como que você fez? Eu consegui concluir de forma online daí. Aí entrei na justiça, impetramos um mandado de segurança contra a instituição na época. Aí o juiz deferiu e aí eu continuei. Fiz de forma online o módulo, né, o curso, e finalizei. Só que eu não tinha mais aquela paixão, aquele interesse de trabalhar no IBAMA, porque eu tinha outro objetivo, que era me redescobrir. Claro, primeiramente era voltar a andar, de todas as formas. E assim, eu deixei a faculdade de lado, concluí e deixei de lado. Engavetei o diploma, inclusive está engavetado até hoje. E você conseguiu voltar a andar, sim ou não? Como que está a sua... Não, Leni. O meu acidente foi bem grave. Eu fraturei a vértebra L1 e L12, né, que é a parte lombar e torácica. E, infelizmente, por conta da gravidade do acidente, eu perdi totalmente a mobilidade dos membros inferiores, né, que seriam as pernas. Então, foi difícil, mas eu não tive muito tempo para reclamar muito também, porque na época minha mãe, meu pai, meu irmão, sabe, se viram numa situação muito difícil e eu me sentia muito culpado por isso, né? Aí foi que quando eu comecei para o esporte, fui para Brasília fazer um tratamento e lá eu conheci o esporte daí. E foi onde eu me descobri, me encontrei. Por que você se sentia culpado da sua situação? Porque ninguém queria que eu fosse viajar, Leni. O meu irmão, minha mãe, foram todos contra essa viagem. E eu tinha 19 anos, movido por aquela vontade de conhecer um lugar diferente. Eu nunca tinha ido para São Paulo. E eu estava movido por essa vontade de conhecer algo diferente. E peguei e fui. E aí foi onde aconteceu tudo isso. Mas assim, eu fui contrariado por todos, né? Que ninguém queria que eu fosse.
Talvez porque as pessoas contrariaram, mas assim, você sofreu um acidente e ficar nessa situação que você ficou, isso pode acontecer a gente indo no supermercado. Não necessariamente tem que ser numa viagem para São Paulo. Então, é uma questão assim que você se sentir culpado, tudo bem. Mas eu superar isso é interessante. Você, como jovem, o que você pensou? O primeiro pensamento que veio quando você recebeu a notícia que para você movimentar as pernas não seria mais possível. O que você pensou à época? O que veio na sua cabeça? A única coisa que eu pensei foi: estou vivendo o meu maior medo. Eu sempre tive medo, Leni, de ficar dependente de alguém para algo. E eu sempre vivi muito intensamente aqui. Eu era uma pessoa bem ativa, inclusive aqui na cidade. Eu vivia muito intensamente, de forma saudável, claro. Mas o que me veio na mente foi assim: poxa, estou vivendo o caos, o meu medo que eu tinha. Que eu sempre tive medo de ficar dependente de alguém para algo. Então, assim, como eu não sabia o que eu era, eu falei: poxa, tô cadeirante, agora lascou, vou depender de alguém para alguma coisa. E eu não tenho vergonha de falar que eu tomei banho, me deram um banho por 3 meses no hospital com aqueles pano úmido, que eles tiram a sujeira de um lado e colocam para outro no nosso corpo só. Então eu me sentia dependente, nem para eu tomar banho eu era capaz, sabe? É disso que eu me refiro, dependente. E aquilo para mim foi horrível, uma experiência até hoje. Eu chegava, vinha as técnicas de enfermagem, os técnicos de enfermagem, eu ficava constrangido, porque assim, poxa, 20 anos, 19 para 20 anos, e tendo que alguém me dar banho. Eu achava isso aí maior humilhação do ser humano, isso aí. Só que foi algo passageiro. Logo eu comecei a organizar os pensamentos e eu falei: poxa, já que eu estou vivendo o meu maior medo e estou vivo, então vamos para cima agora. Não tenho o que reclamar. Sim. Você, naquele momento em que você se viu dependente das pessoas, tendo que, inclusive, te dar banho, um rapaz de 20 anos, que você fez alguma reflexão sobre a vida, sobre o ser humano? Tem alguma reflexão que você tenha feito naquele momento? Diversas. Leni, foram 3 meses, foram incansáveis 90 dias. Sabe o que é 90 dias? Você só enxergar o céu porque a sua mãe empurrava a cama na janela, que não poderia, inclusive, mas eu pedia para a mãe: eu preciso ver o mundo, eu preciso ver como que está lá fora. E aí a minha mãe empurrava a minha cama para o lado da janela, assim, e abria a janela e eu conseguia olhar o céu, só o céu. Então, assim, eu refletia muito. Eu falava: caramba, a gente não é nada, né, nesse mundo. Hoje a gente é um sopro mesmo. Então, eu sempre costumo dizer o que eu deixei, quem que vai sentir minha falta, quem que o Jay foi, entendeu? Então eu refletia muito no que eu fiz, no que eu deixei de fazer, e a vida continuou. Foram 90 dias. Essas reflexões continuam em você hoje, sobre essa reflexão, quem nós somos, o que nós vamos deixar se a gente sai? Interferiu no que... Na verdade, continua assim, mas como um pensamento já do passado, que eu já vim construindo, né? Porque hoje, por exemplo, eu gosto de mostrar a minha eficiência e não a minha deficiência, né? Então, a reflexão... Bacana! Mostrar a eficiência e não a deficiência. Jameson, eu vou pedir uma licença para você, que a gente vai continuar desse ponto depois, que é o que você é hoje e o que você faz hoje com a deficiência.
Mas antes eu quero dar uma paradinha para agradecer quem está aqui e tem algumas pessoas que eu quero fazer alguns comentários. Então, já agradecendo, bom dia, muito obrigada. A presença de todos, da Ana Freire, a Selma, Leandra Bauer, Denise Barbosa, Tiaguinho, Milena Mimoso, Mônica Laís Seolim, Pati Souza, Jéssica Stefani Reis, Jean Carlos Dossa, Paula Piquet, Léo Martins, Dani Strapazon e tem a Fabiana Diná Ferreira, que diz assim, Davidson é guerreiro esse menino. E a Josmane, respondendo a Fabiana, diz, Fábia, minha amiga, temos vários guerreiros aqui em Vera, com muitas histórias de superação, inclusive o seu esposo. Podemos conversar. E também eu quero fazer referência, Davidson, que está aqui na nossa live, é uma pessoa bastante especial, que eu sugiro também você seguir no Instagram como inspiração, além dessa menina que eu citei na reflexão inicial, que é Clarinha Amar Oficial, que ela é uma pessoa com deficiência, está aqui nos assistindo a Michele Mendes. A Michele Mendes foi a primeira pessoa que eu entrevistei nesse programa História de Sucesso. É uma cinegrafista cega, 100% cega, e ela é cinegrafista. E no Instagram vocês vão ver os vídeos, os programas, o trabalho que ela faz com 100% de deficiência de visão. Então, Michele, querida, um beijo grande para você. Muito obrigada pela sua presença aqui, por ter me concedido a entrevista como primeira história de sucesso aqui na nossa live. Também está aqui a Fátima Faverovanin. Fátima, obrigada. Se você estiver lá por Serafina, em novembro estarei por lá. Vamos tomar um chimarrão. Obrigada, Fátima, pessoal lá de Serafina. Amanda, ela está morando em Curitiba, na verdade, atualmente. Amanda, obrigada, bom dia. A Josmane, vamos chamar o pessoal para assistir a live, pessoal. Claro, o pessoal chama a live para assistir o Davidson. A Rose Silva, obrigada, Rose. Thaís, bom dia, obrigada. Ó, tem bastante gente aqui assistindo você. Luciane, Emily, Prestes, Lúcia Chiaretti, Andréia Silva, Jo Casta Morandi, Fabiola. A Fábia diz, quanto tempo do processo para aceitar você conseguir concluir a faculdade, né? Ela está perguntando, a Fábia perguntou, quanto tempo demorou o processo para você voltar a estudar a faculdade? Fábia, acredito que hoje demora um pouquinho mais, porque o judiciário está bem moroso mesmo. Mas, assim, eu acho que foi uns 30 dias. Foi demorou para. Foi bem rápido. Bacana. Hoje eu acho que demora um pouquinho mais. Então, temos mais a Daiane, o Kleberson Perim, ele é seu irmão? Isso, é meu irmão. Bom dia, Kleberson, obrigada. A Cristine Alves, a Adriana Leite, a Pati, a Josmane diz, o esposo da Fábia também sofreu um acidente muito grave, perdeu os movimentos das pernas e o nome dele é Júnior. Muito bem, podemos conversar. E o pessoal aceitou o pedido, feliz pelo resultado, obrigada. Então, eu sempre faço, às vezes eu dou uma paradinha para a gente agradecer quem está conosco. O teu povo está aqui em peso para ouvir tua história, que já conhece, mas enfim. Depois vai ficar gravada, você pode passar essa live para quem mais você queira que saiba da sua história. E aí, no ponto que nós paramos, foi quando que você disse que hoje, vamos falar do Davidson hoje, então, já consciente da sua limitação, que é o movimento das pernas, quem é o Davidson hoje, o que faz hoje e no que ele se dedica. Você começou dizendo que foca mais nas suas potencialidades do que na sua deficiência. Como que é isso? Exatamente, Leni, porque assim, eu não tive muito tempo para ficar murmurando, né? Que nem eu te comentei, eu me sentia muito culpado pelo que aconteceu, minha família se despedaçando. Então, eu acredito que eu tive tempo para reclamar demais, inclusive.
E nesse reclamar demais, eu acho que Deus sempre estava olhando por mim, né? E, e aí eu fui fazer um tratamento em Brasília, inclusive um hospital referência para neuroreabilitação. E foi onde eu conheci o Fernando Fernandes na época, né? E ele já praticava esporte, e ele me motivou bastante. E aí eu fui para o esporte. Eu fiz tênis de mesa, tênis de quadra, rugby, natação, aprendi a dançar novamente. Mas o que me deixou feliz, com aquela sensação de liberdade, foi a canoagem. Que nem eu brinco em falar, de tanto reclamar, Deus olhou para mim e falou, pega essa canoa e vai ser feliz e não me enche mais o saco. E aí eu fui para a canoagem, mas eu fui praticar de uma forma para me sentir livre. Só que na brincadeira começou a acontecer um campeonato aqui, um campeonato lá, e por fim eu comecei a virar competitivo. Meu primeiro campeonato foi em Aruanã, Goiás. Até hoje, nunca esqueço. Foi 44 quilômetros, eu acho, a travessia do Rio Araguaia. E o único deficiente que tinha lá era eu. E assim, na linha de chegada, quando eu cheguei, assim, eu cheguei em 23º colocado, se eu não me engano. Eu falei, poxa, cara, eu com deficiência, eu tava lá pau a pau com a galera. Tipo assim, eu esqueci que eu era deficiente. Tava dentro do meu caiaque e tava lá, remando e sendo feliz. E a sua sensação de você estar nessa situação, de você se ver nessa condição, como é que foi? Nossa, tipo assim, não tem palavras que descrevam, porque na linha de chegada, aí o pessoal vinha, aplaudia, e para mim eu tava lá porque eu gostava de praticar canoagem. E de uma forma lúdica. E dessa forma lúdica, isso se tornou uma ferramenta praticamente de trabalho minha. Que aí eu comecei a ir para campeonatos, campeonatos a nível do Brasil. Aí eu ganhei o primeiro campeonato, segundo campeonato, terceiro campeonato, e isso estava assim, eu ia com sangue no olho mesmo para os campeonatos. E eu acabava esquecendo a minha deficiência, minha limitação, e colocava a minha eficiência em prática, né? Mas, claro, sempre pensando em motivar os outros, sempre pensando em colocar uma injeção de ânimo nessa galera. Inclusive, o Paulo, o marido da Fábia, fiz uma visita para ele logo depois do acidente e eu falei a realidade, o que todo mundo mentia para mim, o que todo mundo chegava com palavras de conforto. Olha, vai ficar tudo bem, você vai fazer tratamento, talvez vai voltar a andar. A gente está aqui para o que você precisar, não se preocupe, sabe? Tentando dar palavras de conforto. E aquilo lá, para mim, claro, me confortou naquele momento. Mas depois, sabe, eu caía por terra de novo. A vida real se apresenta, né? Exatamente. Ninguém sabia o que era a vida real. Ninguém. E aí eu fui visitar o esposo da Fábia, né, o Júnior, um grande amigo meu também. Eu conheci ele antes do acidente e depois, sabe? Então eu cheguei e falei, Júnior, a vida é essa, irmão. Você tem uma família que depende de você, vai para cima. A vida não é fácil, não vou mentir. É difícil, mas assim, todo mundo tem dificuldade. Se você não se propor a superar essa sua dificuldade, cara, não adianta. E a vida segue. A Fábia está dizendo ali que você ajudou muito nessa sua visita para ele, que foi bom, que é encarar a realidade, né? Exatamente. E a sua opção foi, claro, que foi conhecendo lá em São Paulo o seu tratamento, mas a sua opção foi... Como é que está o som? Vocês estão ouvindo? Que o meu microfone desligou. Alô? Tá.
Alô? Estamos ouvindo sim. Ouvindo? Tá. É, a sua opção foi pelo esporte, né? Então, Exatamente. o que significou o esporte na sua vida? Claro que depois você foi para a natação, mas no que ajudou, no que interferiu você se envolver com o esporte? O esporte, para mim, parece que o esporte me devolveu aquilo que parecia que eu tinha perdido, que seria a vontade de viver. O esporte me devolveu a capacidade de superação pessoal. Às vezes todo mundo fala, você é um guerreiro, você tem uma história linda de superação. Eu falei, não, a minha história é a mesma que a sua. Você também tem uma história de superação, você também tem dificuldades que todo dia você levanta da cama, tem que matar um leão por dia para sobreviver. Eu já tenho que matar 6 leões por dia. Mas se vier 7, eu mato 7, porque eu estou bem armado e estou bem preparado hoje. Você acha que você se fortaleceu, então, com essa sua postura? E muito, Leni, porque hoje, que nem eu, voltando lá no início da conversa, que eu falei que o meu maior medo era depender de alguém para algo. Sim. E assim, hoje, claro, eu dependo para alguém para subir um degrau, se for grande o degrau, eu dependo. Mas assim, eu vi que isso não é o bicho, não é aquela coisa ruim que eu pensei que fosse. Então, isso me fortaleceu muito e hoje eu sou o que eu sou por conta de tudo isso. Então, o esporte me devolveu praticamente a minha vida que eu pensei que eu teria perdido, né? Você continua nos campeonatos, na canoagem? Não, Leni, o meu foco daí, a gente vai vivendo a cada dia e a gente foco, a gente vai direcionando a nossa vida para outras coisas, né? O esporte, que nem eu te falei, me devolveu aquela sensação de limitação que eu tinha logo no início do acidente. Mostrei para minha família que eu era muito mais capaz do que todo mundo achava. Poxa, Jay perdeu o movimento das pernas, tá acamado, isso, aquilo. Então, assim, eu mostrei para minha família que não tinha motivo para eles ficarem tristes comigo. Entendi. Porque o meu pai, na época, o meu pai me olhava assim até hoje, com aquela sensação de, poxa, de dó mesmo, porque acredito que nenhum pai quer ver um filho nessa situação. E assim, eu mostrei para o meu pai e a minha mãe que eles não precisavam ficar dessa forma, entendeu? Aí eu fui para o esporte e ganhei campeonato a nível Brasil, carreguei a tocha olímpica, outros eventos em Brasília pela Coca-Cola que eu fui. E assim, Leni, as coisas foram acontecendo de uma forma tão bacana, bacana mesmo, que eu, eu mesmo, eu nunca divulguei o que eu fazia nos bastidores, né? Por exemplo, do esporte. E tudo surgiu, por exemplo, eu fui no Luciano Huck por causa de uma foto. Eu achei bacana, eles fizeram um vídeo nesse evento, né? Que a Coca-Cola assinou a parceria com as Olimpíadas. E ninguém sabia que eu fui selecionado para esse evento. E eu fui. E lá eles me deram a tocha olímpica para fazer um vídeo e tudo mais. E eu peguei e dei um grito, sabe? De, poxa, cara, eu vou carregar a tocha olímpica, um símbolo assim, milenar. E eu saí de Vera, de uma cidade do fundo do Mato Grosso, e tá aqui em Brasília participando desse evento. Que ano foi isso, Davidson? Foi 2011, 12, eu acho, Leni. 2011 ou 12. O pessoal da região aqui, Sinop, aqui no Mato Grosso, o pessoal não ficou sabendo? Não, ninguém. Nem Caramba! o pessoal de Vera.
É porque eu nunca divulguei. Eu fazia porque eu sentia prazer em fazer, não para mostrar. E nesse vídeo aparece tem até uma foto que eu fiz um quadro, gritando, erguendo a tocha. E eu achei Sim. bonito esse momento, aí eu printei e coloquei no meu Facebook. Sim. E do nada, um colega meu de Sinop, o Kleber Romero, ele até hoje ele trabalha num site, um site muito conceituado na região, e ele na hora mandou um direct para mim, falou: "Como assim? Você é tocha olímpica? Qual que é a ideia?" Falei: "Sim." Aí foi que ele pediu, aí ele: "Posso escrever uma matéria de você e tal?" Falei: "Pode." E nisso, Leni, todo mundo começou a ligar para mim pedindo o porquê, como que eu consegui, como que eu cheguei lá. E aí explodiu, viralizou. Aí a minha cidade toda também ficou conhecendo. E assim, foi muito bacana. Então, dessa foto que me impulsionou para chegar até o Luciano Huck na época, né? Assim, eu não sei, pode ser, vou fazer uma reflexão agora aqui com você. É próprio do ser humano, isso é próprio do ser humano. É você querer estar num palco, querer os holofotes, isso é próprio do ser humano. Então, assim, no momento em que alguém minimamente sabe que você é uma pessoa jovem, cadeirante e tal, e chegou nesse ponto, então, como assim? Como que você chegou a isso e eu que não tenho, que não sou deficiente, não cheguei a isso? Então, fica essa curiosidade, mas é muito interessante. O que é interessante é você não sentir essa necessidade de divulgar, de se divulgar como estrela, mas sim você provar para você mesmo e para sua família, como você disse, que você é capaz. E como que os seus pais se sentiram nesse momento, quando nessas suas ações e atividades e participações do esporte? Por exemplo, levantando a tocha olímpica, sendo entrevistado pelo Luciano Huck, como é que os seus pais se sentiram? Sem palavras, né? Porque foi uma etapa. Minha mãe me acompanhou mais de perto, assim, desde da época do hospital, que ela fazia os contrabandos de comida para mim, porque eu não aguentava mais comer comida de hospital, né? E coitadinha, ia lá, comprava uma marmita, colocava na bolsa dela e entrava no hospital escondido. Daí eu aguardava o momento certo para cometer o ato ilícito de comer uma marmita lá. Já prescreveu esse crime? Já, graças a Deus, não devo mais nada. Mas assim, foi fases que minha mãe acompanhou. O ante, o durante e o agora, né? Então, assim, acredito que eles se sentiram muito orgulhosos, né? Por conta dessas fases que eles me acompanharam, né? Então, foi bacana, Eu quero te fazer uma pergunta assim, ó, Javerson. Você pensa, o Javerson antes do acidente, tá? Antes de que você achava que nós pensamos assim, a gente não para refletir. Eu posso tudo no mundo e na vida. Ainda assim, quais eram as barreiras que você percebia antes do acidente, que barreiras sociais, culturais, enfim, tinha presente na sua vida e quais as barreiras agora, pós-acidente? Tem alguma? Como eu disse, Leni, antes do meu acidente eu vivia muito intensamente, né? Então, para mim não existia não, para mim não existia barreiras. Eu sempre fui uma pessoa autodesafiadora, né? Inclusive até hoje. Se uma Sim. pessoa falar para mim que eu não consigo fazer algo, parece que isso me motiva. Eu até agradeço a pessoa que duvida da minha capacidade, né? Porque isso serve como combustível para mostrar que eu também posso, né? Então, assim, antes eu nunca parei para pensar e refletir quais que eram as barreiras que eu tinha antes e quais que eu tenho agora.
claro, eu tinha, mas agora não me recordo. Não vou mentir, não me recordo. Hoje a minha única barreira é um degrau. Se tiver um degrau que eu não consigo subir sozinho, mas assim, claro, o primeiro que estiver passando do lado vai lá, ô tio, ô tiazinha, dá uma ajudinha aqui, por gentileza. Ou Já seja, fui. você não trava por causa de barreiras. Não, Você tenta transpor, mesmo assim. Eu acho que acredito que o exatamente. seu perfil, ele continua e você tomou isso para você e, de repente, ter pensado assim, não vai ser isso que vai me limitar. Mas, agora que você falou em degrau, uma outra curiosidade que é assim também, curiosidade não, é interessante a gente falar sobre isso. Você coloca, quando aparece um degrau, isso se chama pensar a organização das cidades para todos, ou não, somente para quem não tem, para pessoas que não têm deficiências. Isso perpassa por políticas públicas. Como que a cidade se organiza em termos de mobilidade, a pessoa se movimentar na cidade. Vamos pensar uma criança, um idoso que depende, por exemplo, já tem dificuldade no caminhar, que anda apoiado em bengala. Eu digo idoso mesmo, que já vai caminhando devagarinho. E quem tem com deficiência, como você que é cadeirante, como que você vê a organização da sociedade, né, nessa questão de se organizar para a mobilidade? Leni, aqui... Calçadas, espaços públicos, bancos, consultórios, enfim. Vocês, como você diz, você é jovem, tem 32 anos, e você se desafia a superar qualquer barreira. Mas, assim, tem um consultório, digamos, num prédio que só tem 2 andares, não tem elevador, e aí só tem escada. Ou você precisa entrar num banco, ou as calçadas, como você disse. Como você entende a organização dessas cidades? Na verdade, não é organização, eu falo desorganização, né? Porque é uma cidade que não atende aos anseios. Na verdade, não a cidade, os órgãos públicos que não atendem aos anseios da população em geral, um órgão, esse sim é um órgão público deficiente, né? Então, logo depois que me acidentei, assim, claro, você nunca para pensar, poxa, uma rampinha que vai fazer a diferença para alguém, ou para um cadeirante, para um idoso que tem a mobilidade reduzida, ou até para uma mãe que está empurrando um carrinho de bebê, entendeu? Então, assim, esse órgão público que não atende esses anseios é um órgão público deficiente. E assim, é no Brasil todo. Vera não foi diferente, mas como Vera é uma cidade pequena e, assim, muito acolhedora, e eu sou bem conhecido aqui. Então, o pessoal já viu, o Jay cadeirante e tal. E nisso, eu comecei a ir para academia, né? Então, eu não tinha carro na época. Eu pegava minha cadeira de roda e saía da minha casa e ia para academia. Eu acho que dá quase o que eu vou falar? 1 quilômetro, mais ou menos, para academia, uns 800 metros. Só que esses 800 metros era difícil. Por quê? Calçada irregular, não tinha rampa. Aí muita gente chegava e falava, Jay, entra aqui no meu comércio. Eu falei, não tem rampa, como que eu vou entrar? Não, eu te ajudo. Eu falei, não vou entrar. Teve até um comerciante que eu até brinquei, né, na época, que não tinha rampa. Ele falou, não, entra lá por trás. Aí eu falei, eu não sou bandido para entrar por trás. O dia que você fizer rampa aí, eu entro no seu comércio para tomar um café, um chimarrão. Que legal! Pois não foi no mesmo final de semana, surgiu uma rampa. Então, assim, o pessoal estava me vendo, eu estava me mostrando para a sociedade. Aí o pessoal começou a me ver e começou a ver essas irregularidades no comércio. Aqui não tem rampa. Se o Jay quiser vir aqui, ele não consegue, porque não tem rampa. Então, assim, eu comecei a me expor bastante aqui na cidade. Contudo que o legislativo municipal não tinha rampa,
o pessoal começou a enxergar de forma diferente, enxergar para um todo. Então, assim, os órgãos públicos começaram a se movimentar, até a promotoria de justiça daqui de Vera, inclusive, foi um período onde eu trabalhei. O pessoal mudou de prédio por conta que o antigo prédio não era adaptado para pessoas com necessidades especiais. E assim, eu fui me mostrando e o pessoal foi ajustando as coisas, né? Dá para dizer que foi a partir de você que Vera melhorou nesse sentido da mobilidade? Por partes. Por partes, sim, porque tem, por exemplo, tem que nem a Josmane, faz parte do grupo do Rotary, né? Sim. É um grupo fantástico que visa sempre estar ajudando o próximo, né? E outra, sem fins lucrativos, inclusive, né? Uma das bandeiras, porque eu também sou do Rotary, né? Uma das nossas bandeiras é o atendimento às pessoas que necessitam de cadeira de rodas, né? Então, é um dos pilares do Rotary. Então, assim, esse pessoal do grupo, então, eles já tinham uma visão diferenciada dos outros, né? Que tem gente que utiliza cadeira de roda, que precisa de uma rampa, ou uma pessoa que tem deficiência visual precisa aqueles pisos táteis, enfim, tem tudo isso. Então, assim, por parte eu tive bastante influência, sim, na readaptação da cidade, né? Então, como eu trabalhei no Ministério Público ainda, até o promotor pedia para mandar ofícios para o Legislativo e para o Executivo para saber quais que eram os projetos e planos de acessibilidade futura para a cidade, né? Então, isso foi um trabalho, um processo que foi acontecendo e hoje Vera é uma cidade praticamente assim, não está 100% adaptada, não vou mentir, mas assim, eu me sinto muito confortável em sair aqui em Vera por conta da facilidade, né? Que bacana você contribuir com isso na sua cidade. Acho que não sei se você chegou a pensar na importância que tem essa sua contribuição para a cidade, né? Você vamos falar assim, Vera, que é uma cidade pequena, a partir das pessoas que viram você, que todos se conhecem, ali praticamente um conhece o outro. Então, você fez uma fala que é um pouco assim, carinhoso da parte de uma cidade pequena. Se o Davidson quiser vir aqui, ele não vai poder. Então, é uma coisa assim, quase que pessoal. Mas se nós fizermos essa reflexão, vamos pensar a nível de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Cuiabá mesmo. Como é que você acha que está essa situação para o cadeirante? Horrível. Estive em Brasília, inclusive Brasília é uma cidade que assim, lugares que do próprio órgão público deixa muito a desejar lá. E São Paulo é outra cidade que eu falo da onde eu conheço, né? Sim. São Paulo é outra cidade assim que também deixa muito a desejar por conta da falta de mobilidade, falta de acesso à mobilidade para as pessoas com necessidades especiais. Mas, claro, isso são alguns pontos, né? Mas tem outros pontos assim que é fantástico. A gente tem que aplaudir e a gente tem que criticar também, né? Mas a última live que eu fiz, que foi segunda-feira, eu conversei com o pessoal da Universidade da Bahia, e eles, a Cláudia Almeida e a Cátia Brito também é uma pessoa que está agora cursando, inclusive, o doutorado, e que ela tem a mobilidade reduzida nas pernas. E ela batalhou muito, principalmente dentro da instituição, da universidade, pelo direito
de mobilidade de todos. Quando a gente diz todos, é preciso pensar que, digamos assim, o seu acidente, ele reduziu a sua mobilidade nas pernas, mas não no seu cérebro, de você como pessoa, de você pensar, de você sonhar, de você querer se movimentar e continuar seguindo essa sua vida. Que agora eu vou querer saber de você, então, se você não está mais tão dedicado ao esporte, no que você está se dedicando. Mas antes de falar no que você faz hoje, eu vou pedir novamente uma licencinha para dar o bom dia e agradecer a todos que estão aqui conosco. Muita gente, tá, Davidson? A Michele Save, Vanessa Postigo, Eloy de Sol, Jaqueline Kenzie. Não sei se eu estou pronunciando os nomes corretos, tá? Luaninha Lima, Letícia Oliveira, vocês estão ouvindo? O pessoal está ouvindo? O Davidson, para mim, travou. Não sei se a internet dele travou, mas eu vou falando os nomes aqui. Valdilene Bordim, Márcia Seulin, Vanessa Bolognese, Valdeci Schmidt, Adriana Anselmi, Denise Cristália, Marcela Lima, Ado é lá de Curitiba, mora em Curitiba, ele é irmão do meu cunhado lá de Passo Fundo. Fernanda, minha filha em Chapecó, obrigada, Fernanda. Moser, obrigada, Moser. Devem estar já com a carne no assado ali, domingo de manhã, preparando a caipirinha, o churrasquinho. Obrigada, pessoal ali de Chapecó. Filha Fernanda, genro Moser, um beijo para as crianças. Vitor Prates, Elaine Caetano, Cindy Sartiani, Jusilene, Neile Fonseca, escritor Marcos Diniz, obrigado, escritor Marcos Diniz, por estar aqui. E o Davidson caiu, a conexão dele caiu, mas eu vou chamá-lo. Eu acho que é bom ele sair, eu vou chamá-lo novamente para finalizar, para a gente fechar ele deixar uma mensagem final. Eu vi que a internet dele estava com problema. Vamos ver se eu chamo ele novamente. Ou ele não voltou. Não sei se ele voltou. Se você estiver ouvindo, Davidson, é melhor você sair. Você clica em sair e eu chamo você novamente. Enquanto isso, vou dizendo quem acabou de entrar aqui. Fernanda, Moser. Oi, Cláudia. A Cláudia entrou com Tempo Ética. É a Cláudia Almeida, nossa entrevistada, que eu acabei de falar de vocês. Na nossa entrevista de segunda-feira, você com a Kátia Brito. Você não estava conseguindo entrar? Qual será que foi o problema? E agora o Davidson caiu. Nós íamos fazer um final aqui para ele deixar a mensagem final. Foi muito interessante a fala do Davidson. E ele não aparece aqui para... Ele não se conectou novamente. Pronto, agora ele saiu e ele precisa voltar. Rodrigo Almeida. O Rodrigo acabou de entrar. Bom dia, Rodrigo. Estamos aqui com o programa inspirado por você, uma história de sucesso. Sigam o Rodrigo lá no Instagram, uma.história.sucesso. Vou fazer seu jabá aqui, como você mesmo diz. Ué, não aparecia Lene ao vivo? Por que será? Que estranho. Vou chamar novamente o Davidson. Vamos ver se ele retorna. Muito estranho eu não aparecer ao vivo. O que será que está acontecendo com essa internet? Davidson voltou? Agora voltou, Leni. Nós temos aqui na nossa audiência, enquanto você saiu e retornou, entrou aqui, está conosco o Rodrigo, que é esse rapaz 100% cego e que tem um programa no Instagram, como eu te falei, ele está aqui nos assistindo. E a Cláudia, que fez o programa comigo segunda-feira, falando sobre a Lei Brasileira de Inclusão.
Porque existe uma lei brasileira de inclusão, como eu falei, há necessidade de políticas públicas, mas no nosso debate segunda-feira, né, Cláudia, a gente falou que nós aqui no Brasil, como muitas leis, e como dizia o Gilberto de Menstein, em muitas delas nós somos cidadãos de papel, temos a lei no papel, mas na prática demora para acontecer. Camila Moreira, obrigada, acabou de entrar. Camila Moreira é uma querida aqui de Lucas do Rio Verde, é escritora de romance erótico, já é best-seller essa querida Camila, mas parou de escrever para se dedicar a um concurso que ela quer passar. Camila e Paulo, obrigada, bom dia. A Cláudia, que conversou conosco sobre a Lei Brasileira de Inclusão, está dando bom dia a você, Javerson. Tá? E, Cláudia, depois você assiste a conversa do Javerson, que foi bem interessante, e nós estamos nos encaminhando para o final, e antes da sua mensagem final, eu gostaria que você falasse também só um pouquinho sobre o seguinte, tá? Antes de fazer a pergunta, vamos ver o que a Cláudia disse para você. Temos muitas leis, porém baixa efetividade. Aquilo que a gente conversou, né? Nós, brasileiros, temos leis fantásticas no papel, inclusive da educação, inclusive a lei ambiental, que elas ficam lá no papel. E agora, Javerson, diz para nós, não sei se você já pensou, mas eu lhe fazendo essa pergunta agora e refletindo. Javerson antes e depois do acidente. Antes e depois, eu acho que o depois está sendo muito melhor do que o antes. Nossa! Por que isso? Que nem eu te falei, hoje pensei que tinha medo, né? Então, o medo tá na nossa cabeça, na nossa mente, né? Então, por conta disso, eu acho que eu me tornei o que eu sou hoje, né? Eu fiz faculdade, me formei novamente, né? Foram 5 anos indo para Sinop, de ônibus, inclusive. Então, assim, isso me deixou muito mais forte para poder não desistir das coisas. Então, hoje me tornei uma pessoa muito mais forte. Você está falando da faculdade de Direito, né? Isso, Direito. Que eu me formei em Direito. E como que você fazia essa viagem de ônibus? O ônibus era adaptado, as pessoas te ajudavam? Não, o ônibus não era adaptado. Até na época, eu me dirigi ao presidente da associação aqui, né? Para colocar um ônibus adaptado, né? Só que não teria condições. Seria um custo muito alto, segundo ele, enfim. Mas o ônibus era um ônibus confortável, de 2 andares, né? E a minha cadeira passava na porta da frente do ônibus. Então, o motorista abria a porta, né? E eu entrava até na poltrona, pulava para a poltrona, aí o motorista só tirava uma roda da minha cadeira e colocava do meu lado, assim. Então, foram 5 anos indo para Sinop. Nossa, trabalhava durante o dia e no final da tarde pegava o ônibus e ia para Sinop. E um dos motivos que me fez parar o esporte foi isso também, tá? Ficou muito corrido para mim, por conta da faculdade. Aí a gente abriu uma empresa também aqui em Vera. Então, assim, eu não tinha tempo para nada, praticamente. Eu chegava meia-noite e meia em casa, 7 horas da manhã tinha que estar no trabalho, e aí eu não tinha tempo mais para praticar o esporte. Por isso que eu parei com o esporte, por conta disso, né? E no que você se dedica hoje, então, se não é mais ao esporte? A nossa empresa, né? E você abriu uma empresa? Isso, eu tenho uma empresa aqui. A gente confecciona uniformes, né? Então a gente atende a gente atende o Mato Grosso todo. Mato Grosso, Pará, Mato Grosso do Sul.
E assim, eu me dedico à empresa e à advocacia hoje. Que bacana. Ou seja, vida que segue. Vida que segue. Vida normal. Graças a Deus. Então, é o que essa Aninha coloca, que eu sugiro novamente. O meu microfone hoje também está dando problemas. Vocês estão ouvindo? Sim, a gente está ouvindo, Leni. Ficou diferente, mas o meu microfone também está com problema. A Cláudia, que entrou, ela disse que eu não estava aparecendo como ao vivo. E ela está dizendo, meu colega, parabéns, de Everson. E também ela complementa, não deveria ser na base de tanta gana e garra, mas sei que és um vitorioso. Obrigada, Cláudia. Padre Hernani está entrando. Padre Hernani é lá do Maranhão. Ele tem um trabalho magnífico com as crianças, que ele está construindo uma biblioteca, incentiva a leitura. Quem tem livros, envie livros para a biblioteca do Padre Hernani. Padre Hernani está dizendo bom dia, povo de Deus, obrigada. A Fábia, sim, estamos ouvindo. Biblioteca Comunitária incentiva a leitura. Muito bem. Então, eu estava te dizendo, Jefferson, você se fortaleceu, vida que segue, e como dizia a Aninha, essa menina que eu agora também estou seguindo no Instagram, que ela é uma pessoa com deficiência, ela disse no início, você tem orgulho do que você é? E ela coloca isso a todos. E ela também fala nesse ponto que nós comentamos agora no final. Pessoas com deficiência não devem, e todas, com ou sem deficiência, nós, seres humanos, não coloquem pontos na sua vida. Coloque uma vírgula e continue. Ou seja, se surgir uma deficiência na sua vida, que ela seja uma vírgula e segue, vida que segue. Então, ela é uma menina bem motivadora. E eu gostaria que, nesse sentido, Jefferson, você nos deixasse assim, uma reflexão, uma mensagem. O que você pode dizer para nós? Você que passou por essa experiência de um menino, na verdade, aos 20 anos, se perceber sem mais a mobilidade das pernas. O que você nos deixa de mensagem? Hoje, um empresário próspero, ganhou prêmios no esporte, carregou a tocha olímpica. Isso tudo aconteceu a partir do momento que você passou a ser uma pessoa com deficiência. Então, como diz a Aninha, vírgula e vida que segue. O que você pode nos dizer? Leni, eu assim, que a gente é muito mais forte do que a gente imagina que é. Então, a reflexão que eu falo, que assim, todos nós temos dificuldades, mas se você não se propor a superar elas, então, independente de quem for, todos nós temos um ponto que somos falhos e temos dificuldades, mas se a gente não se propor a superar essas dificuldades, ninguém vai fazer isso por nós. Então, assim, nós somos muito mais fortes do que imaginemos que somos, tá? Então, dificuldade todo mundo tem, todo mundo passa por aqueles perrengues mesmo, mas a gente tem que se propor a superar essa dificuldade de vida que segue, igual você comentou. Essa tua frase, ela é uma frase de impacto, muito importante. Você diz assim, ó, nós somos muito mais fortes do que imaginamos. E quando a gente se depara com algum obstáculo, aí que você vê a força que tem, aí que você vê o que você pode fazer. E é interessante essa sua frase, porque me remeteu a um pensamento de uma escola que eu trabalhei em Sinop durante 6 anos, o Colégio das Irmãs, lá o Regina Passes, acho que você conhece, e que a fundadora dessa congregação das religiosas da instrução cristã, ela tem uma frase que a congregação toda usa, inclusive, para motivar pais, alunos e principalmente os alunos, e que ela diz assim, sempre podemos mais do que imaginamos. Sempre podemos mais. Se nós chegamos até aqui,
não é motivo para nos acomodarmos, não é motivo de dizer aqui está bom. A gente pode mais e sempre mais. E a Cláudia está dizendo, bom dia, Lene, você falou a verdade que não devemos colocar pontos na nossa vida, e sim colocarmos uma vírgula e seguir em frente. Em todos, para quem tem limitações, todos nós, em algum nível, em alguma área, temos limitações. Então, essa questão de pessoa com deficiência, são todos. Claro que alguns com maior grau, outros com... Por exemplo, a Michele, que ela tem uma deficiência 100% na visão. Você sem a mobilidade nas pernas, claro que isso dificulta. Mas não impede de nós darmos sentido à nossa vida, que é o que você está fazendo, está deixando aqui o seu testemunho. E por isso que o propósito de trazer esse testemunho de vocês, Davidson, é para inspirar. Porque a cada momento e todo dia existem, surgem situações de pessoas que passam por barreiras. Ou seja, as barreiras nas pessoas, elas acontecem todo dia. Hoje, pode ter pessoas recebendo esse obstáculo na vida dela. Amanhã vai ter outra pessoa que vai receber esse impacto de um grande obstáculo na vida. Então, que fique essa mensagem, que não seja um ponto final, que seja apenas uma vírgula para dar uma parada. Você parou, tudo bem. Mas então agora eu vou olhar para qual direção eu sigo. Não consigo mais seguir na direção que eu queria, que eu imaginava, que eu planejei. Tudo bem. Então eu vou seguir para outra, mas eu vou seguir. Que não seja um motivo de você parar. Padre Hernani está dizendo que quem quiser enviar livros para a biblioteca, só pedir o endereço para mim, realmente. Entre em contato comigo que eu tenho endereço. Os meus livros eu já enviei, tá, Padre Hernani? Deve estar chegando. E a Cláudia continua dizendo, são muitas histórias semelhantes à do Davidson. A deficiência não precisa ser um fim, realmente. A Josmane está batendo palmas. Todos os dias devemos superar qualquer obstáculo que aparecer, sempre Deus no coração e muita fé. Falando nisso, houve momentos de espiritualidade nesse seu desafio, nessa sua história? Sempre, na verdade, é inevitável, né, Leni? Porque você acaba fazendo aquelas reflexões e, enfim, mas houve momento muito, muito grande. Inclusive até hoje eu tenho momentos de espiritualidade, mas de uma forma diferente do que eu tinha antigamente. Não é a religião, não é a religião. Não, não é a oração decorada, não é o você cumprir um ritual, e sim não. Você, enquanto ser humano, conectado ao que nós sabemos que existe um grande Criador, um responsável por tudo isso, pela vida, e que ele tem um propósito para nós. Então, aqui o pessoal está se manifestando aqui. Deus sempre vai nos auxiliar a carregar os problemas da vida. Superação dia por dia. E palavras muito conscientes. Então, assim, eu penso que minha visão hoje, eu também tenho uma formação religiosa dentro de uma religião católica, digamos. Mas, graças a Deus, eu consegui ampliar a minha visão e entender que nós somos muito mais do que um ritual na religião. Nós somos seres com espíritos na missão de evoluir, e o que nos é dado é com esse propósito da evolução. Por isso que eu te fiz a pergunta, os momentos de espiritualidade, eles estão presentes em você e eles significam, digamos, a força, a esperança, a coragem, quando a gente pensa que vai lá no fundo. Eu me fortaleço nessa espiritualidade, e você? Acredito não. Eu concordo com você, Leni, porque eu acho que a gente é movido por algo muito maior do que a gente imagina. Então, tem um Deus que é um todo criador, né? E a gente está aqui porque ele permite. Então, eu mesmo, eu falo por conta do meu acidente.
Quem conheceu, quem viu, porque meu acidente passou ao vivo na televisão, meu resgate passou ao vivo. Quem foi, passou. E quem viu aquelas imagens, olha para mim e fala, cara, não era para você estar aqui. Então, você sabe que hoje a gente é movido por algo. Então, a gente tem que ter isso dentro da gente. Não é religião, não é nada disso. É outra coisa que é muito maior que isso. Que é uma missão. Eu acredito que nós temos missão. Se você, como você disse, passou esse acidente na televisão, o pessoal assistiu e diz, não, é um milagre, digamos assim, entre aspas, você estar aqui, você pode ter certeza que tem uma missão. E o pessoal está se manifestando, a Fábia, a Josmane, Deus está em todos os lugares, independente da religião. A Fábia disse que assistiu, e só depois que foi saber que era você. E o Padre Hernani está dizendo, estamos em oração por todos desse grupo e seus familiares. Padre Hernani, aceitamos as suas bênçãos, as suas orações, porque Jesus mesmo disse, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, a oração comunitária também ela tem sentido, ela tem importância. E a Cleusa Martins também é uma rotariana, tá, Josmane? A Cleusa é rotariana de Barra do Garças. Bom dia, Cleusa. Está dizendo para você, Jaderson, você é um rapaz lindo, inteligente e Deus está te protegendo e vencerá todas as etapas da sua vida. Ela também é rotariana lá de Barra do Garça. Obrigada, Cleusa. Ela está sempre nas minhas lives. Josmane, Deus tem um propósito na vida de cada um. E tudo tem seu tempo, sua hora, seu lugar. Amém. Eu também digo amém, Josmane. Que bacana. Bom dia, companheira Cleusa. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu acho que essa live está terminando com as bênçãos do Padre Hernani, com as bênçãos de Deus, que com certeza Ele está sempre, em todos os momentos, em cada um, para cada um. Porque para cada um de nós, ele tem um propósito. Pode parecer que não. As pessoas dizem, minha vida é sem graça, tem propósito. Não, imagina que com tantas coisas que tem no mundo, Deus vai estar sabendo de mim. Sabe sim. Deus sabe de todos e de cada um. Por mais que a gente se ache insignificante. Não somos. Nós estamos aqui, como você falou, Jefferson, porque Ele quer. E nós vamos ficar até o momento que Ele quiser. Porque se tem uma coisa que nós não decidimos, é a hora de nascer e a hora de seguir a viagem lá para o outro lado. Então, essa decisão a gente sabe que não é nossa. Claro, se eu quiser, eu posso interromper isso. Querendo, eu posso. Agora, se eu deixar a vida fluir no seu natural, quem decide a nossa hora é Deus. Então, nós ficamos até o momento que Ele quer. Ótimo domingo a todos. Deus no coração, a Josmane, a Cleusa também, bom domingo. E eu também. Jaderson, muito obrigado por compartilhar a sua história. Quando eu for a Vera, que eu com certeza vou... Eu já estive em Vera várias vezes, lá com a Josmane, com o Rota Kids, nós fizemos programação juntas. Não sabia da sua história, mas agora, quando eu for a Vera, tenho mais um motivo mais uma coisa para fazer lá, que é conhecer você, conversar mais com você, que eu acho que isso motiva muito. Então, a sua fala hoje foi muito interessante, motivadora. A Cláudia Almeida também apoiou e concordou com as suas palavras, e que realmente nós, Brasil, eu não sei, eu já viajei, por exemplo, para o Chile, para Nova York, para a Colômbia, e lá também a gente não vê assim tão desenvolvido, eu acho que é no mundo todo, nós estamos precisando que o ser humano pense um mundo para todos. Quando a gente diz todos, é todos, com a mobilidade reduzida, para os cegos, para os surdos. Então, que nós tenhamos todos a chance de viver numa sociedade em que não tenha grandes barreiras pelas suas deficiências. Isso a gente sabe, e que bom que você conseguiu fazer com que Vera mudasse a partir da sua necessidade. Isso foi bom para todos. Linda iniciativa do programa, Fábia. Adoraria conhecer você. Com certeza, quando eu for a Vera, Fábia,
A Josmane reúne o povo ali, vamos fazer um café com Leni ao vivo e presencial. Parabéns e sucesso, saber do seu trabalho e parabéns a todos. Javerson, muito obrigada e seu bom dia ao pessoal aqui. Quem mais você quer dizer? Obrigado, Leni, pelo espaço. Na verdade, a gente conta partes assim da nossa trajetória, porque se fosse contar tudo, a gente ficaria, eu acho, uma semana aqui conversando, né? Então, assim, obrigado pelo espaço concedido aqui. Me coloco sempre à disposição, tanto de você. Agradeço a Josmane, que me ligou pedindo autorização para passar a chegar até você, né? E isso é bacana, porque são dessas formas que a gente vai mudando o pensamento tanto das pessoas como do Brasil todo. Então, a minha história de vida, muita gente fala, é uma história de superação. Isso é gostoso, porque para mim eu só estou vivendo da minha forma. Mas isso é bacana quando a minha forma de viver se torna um ponto de referência para alguém. E se eu conseguir mudar o pensamento de alguém, ou fazer com que uma pessoa vivesse de forma mais intensa por conta da minha história, para mim já valeu muito a pena, tá? Então eu agradeço o espaço aqui e é através desses momentos que eu consigo plantar uma semente em alguém e o pessoal vai desenvolvendo. Com certeza, Javerson, assim, você pode ter certeza que eu, enquanto artista, que eu digo, da arte e da literatura, quando eu paro para escrever, inclusive poesia, você pode ter certeza que o conhecer a sua história, apesar de não conhecê-la tão profundamente como você disse, precisaria uma semana para contar tudo, mas eu já faço mais ou menos que uma ideia do que representa para um jovem de 20 anos se perceber sem o movimento das pernas e se superar do jeito que você se superou. Principalmente você confirmando aqui na sua fala que é consolador, né, as palavras de apoio, mas, como diz a Cláudia está dizendo aqui, que a inclusão seja uma realidade, mas, para além das palavras de consolo, que bom que se o proprietário os proprietários dos coletivos urbanos estivessem aqui ouvindo e se colocassem à disposição do seguinte, o fazer a solidariedade, que seria, você mesmo falou, seria muito caro adaptar um ônibus. É caro para quem? É caro em que medida? E o que esse caro, digamos, em termos financeiros, reverteria em benefícios sociais você adaptar um ônibus? Então, qual é o seu propósito? É só ganhar dinheiro? É só acumular bens? Então, se cada um que tem, como disse aquele, você foi, acho assim, muito interessante a sua atitude. Entra aqui pelos fundos. Não, o dia que você adaptar a entrada da frente, eu entro no seu comércio. Então, eu acho que essa atitude, Javerson, é que daqui um pouco faça as pessoas refletirem e realmente que seja uma acessibilidade seja para todos e seja com dignidade. Isso perpassa por políticas públicas e também pela iniciativa privada. Então, eu quero muito agradecer você, agradecer a todos que estiveram aqui, está abençoando o Padre Hernani novamente, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Padre. E muito obrigada a todos. Teve muita gente aqui ouvindo, tenho certeza, Javerson, que as suas palavras vão inspirar, serão sementes sim. Para mim já são, pode ter certeza. E a Josmane já marcou nosso café presencial para 2022, tá? Porque eu agora, semana que vem, eu viajo. Eu tenho uma turnê a trabalho, né? Eu vou para Fortaleza, depois Salvador, depois Rio de Janeiro, depois São Paulo. E, como eu falei, dia 14 de novembro estarei dando autógrafos na Feira do Livro em Porto Alegre. E de lá eu vou visitar meus familiares lá em Serafina Correia, meus pais, meu sogro, meus irmãos. Volto para o Natal, para
Lucas do Rio Verde. Mas em 2022, Josmane, Davidson, o pessoal ali de Vera, com certeza eu vou me dedicar um dia para ir à Vera e tomar um café com vocês. Porque vocês são referência para mim. Josmane sempre fez a diferença comigo quando eu precisei. Entrei no Rotary fundando o Rota Kids em Sinop e ela já tinha uma larga experiência com atuação no Rota Kids. Para mim, ela foi um suporte fantástico. E quando eu lancei lá no grupo dos rotarianos, tem um programa e eu entrevisto pessoas que têm histórias de superação. A única rotariana que me deu indicação foi a Josmane. Josmane, beijo para você. Com tantos rotarianos, foi a Josmane que novamente acudiu, quer dizer, deu atenção. Ela olhou para o meu pedido. A Josmane é uma pessoa de luz, é uma pessoa especial. Obrigada, como as pessoas que estiveram aqui. Obrigada a todos. Jameson, muito obrigado e, com certeza, não digo que Deus abençoe, porque Deus já está abençoando você. No momento em que Ele permitiu que você saísse daquele acidente e saísse sem o movimento nas pernas, é a presença de Deus. Você pode ter certeza que foi a presença de Deus na sua vida, que Ele está e Ele tem um propósito grandioso com você. E você já está cumprindo esse propósito. Tá bom? Obrigada e bom domingo. Obrigado você, Leni. Tá? E bom domingo. E aguardo você aqui em Vera, viu? Vamos sim, vamos marcar um café ali presencial, que vai ser muito bacana, que eu quero ouvir essa sua história. Eu tenho certeza que serão elementos importantes para a minha escrita. Obrigada. Sim. Tchau, obrigado, pessoal, Leni. vocês. Até a próxima live. Até o próximo café Gratidão. com Leni. Bom dia. Bom dia.